Ora, boa tarde. Bem-vindos de novo à parte da tarde do 6º Congresso dos Gestores Portugueses. Para começarmos bem esta parte da tarde, convido-vos a assistir a uma palestra em direto do Brasil, de Marta Gabriel. Marta Gabriel é um nome que dispensará muitas apresentações, é um dos pensadores digitais, uma das pensadoras digitais mais influentes do Brasil, consultora, executiva nas áreas de inovação e negociação, transformação digital, tem um sem número de aportes que virá partilhar connosco a sua visão bastante internacional do que é que poderá ser o futuro das empresas, porque o futuro começa hoje. Muito obrigado. Marta, por favor, é um prazer enorme ter-te aqui connosco e agradeço-te imenso a tua disponibilidade e vai ser certamente muito bom e muito produtivo para nós, aqui em Portugal, estarmos a ouvir, tirar partido da digitalização da comunicação para te ouvir como se estivesse aqui connosco. Mais uma vez, muito obrigado, Marta. Força. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, mesmo que remotamente, né? Preferiria estar aí em Portugal, nesse país lindo, aí em Lisboa, mas acho que por aqui a gente consegue falar, né? Eu vou falar, eu combinei com o Paulo, combinei com o pessoal da organização, que a gente falaria sobre futuro, futurismo, que é uma das habilidades importantes hoje para executivos, para qualquer profissional, entender como que você consegue fazer letramentos em futuros, né? Então eu vou começar me apresentando. Eu sou engenheira, tenho pós em marketing, pós em design, mestrado e doutorado em artes, formação executiva pelo MIT. Sou professora de inteligência artificial aqui no Brasil, na PUC de São Paulo, sou futurista pelo IFTF, sou conselheira pelo IBGC aqui no Brasil também, dou aula nas principais escolas de negócios, INSPER, Dom Cabral, por aqui. Tenho empresa de capacitação e consultoria, dou palestras no Brasil e no exterior, eu tenho mais de 90 palestras fora, estou com quase 100, né? Essa aqui acho que está completando ali por volta de 100. Tenho 3 prêmios de melhor palestrante nos Estados Unidos, 7 TEDx, fiz meu último TEDx na semana retrasada, faz alguns dias, e sou embaixadora aqui no Brasil da Geek Girls Latam, que é uma entidade de fomento à educação tecnológica para garotas, para que a gente tenha mais mulheres na área de tecnologia no futuro. Eu também sou autora de 7 livros, esses que vocês estão vendo aqui, os que vocês não estão vendo, né? Mas está aqui na minha mão, mas vocês não estão vendo. Os 3 últimos são Marketing na Era Digital, com a última edição, Você e os Robôs, o Inteligência Artificial do Zero Metaverso, que eu lancei em Portugal, em Lisboa, em junho, e lancei aqui no Brasil também, que é para quem não é tecnologia entender o impacto da inteligência artificial nos negócios, na vida, etc. Né? Eu escrevo também para alguns portais, como o MIT Technology Review Brasil, MIT Sloan Brasil, ou seja, eu estou o tempo todo nessa área de pensar, tentar traduzir esse cenário que a gente está, falando sobre as tecnologias, os impactos que ela tem, mas hoje a nossa função aqui é falar um pouquinho sobre a mudança do cenário e por que a gente tem que se capacitar em futurismo ou letramentos de futuros todos nós. E eu vou trazer também alguns métodos que a gente pode utilizar, mesmo que a gente não seja futurista, para ter resultados bacanas, para enxergar cenários. Então, a primeira coisa que eu falo em função dessa aceleração que a gente está vivendo, e todos nós sentimos mais fortemente, inclusive depois de 2020 com a pandemia, todo dia a gente tem uma nova regra de jogo, né? Então, 2020 a gente viu todo mundo digitalizar, os pequenos, os grandes negócios, e aí em 2021 a gente começou a ver surgir muita referência a blockchain, a cripto de maneira geral, e esse sobe e desce de cripto, NFTs, outros tipos de tokenização, outras possibilidades de negócios, ou seja, a gente está vendo uma mudança de jogo quase que diariamente, né? Sem contar questões de guerra, de geopolítica, de problemas que a pandemia trouxe nas cadeias de distribuição. Então, a gente está num momento bastante fora as questões políticas de vários países, né? Então, a gente está num momento bastante em mudança, em transformação, e quase que todo dia. E aí eu brinco que, assim, quando a gente tem mudanças muito rápidas e o jogo muda muito rapidamente, qual é a primeira habilidade que a gente tem que ter? Né? Então, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Se você for jogar xadrez
Roblox, qualquer jogo, tênis, futebol, qual é a primeira habilidade que a gente tem que ter? E é entender as regras do jogo. Essa habilidade é entender as regras do jogo. Sem entender as regras do jogo, a gente não consegue fazer mais nada. Não adianta se você é muito bom numa determinada habilidade, se você não sabe como utilizá-la. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como quando a gente não entende as regras do jogo, fica muito difícil a gente entender aonde está a verdadeira riqueza, onde estão as verdadeiras oportunidades e também as ameaças. Se a gente colocasse na frente de um macaco uma banana e colocasse um monte de dinheiro, o que que o macaco escolheria, né? Todos vocês vão concordar comigo que 100% das vezes o macaco escolhe a banana. E por que que ele escolhe a banana? Porque ele não sabe as regras do jogo. Ele não sabe que dinheiro consegue comprar toneladas de bananas. Então, quando a gente vê o cenário que a gente está agora, eu fico muitas vezes perguntando para mim mesmo, né? Será que eu estou entendendo as regras do jogo ou tudo que eu estou vendo é banana, né? Então, essa habilidade é fundamental e é disso que a gente está falando. Quando a gente começa a ter letramentos em futuros, a gente consegue enxergar melhor as regras do jogo e para onde que o mundo está indo. Então, para começar, eu queria fazer uma pontuação de que nessas regras do jogo existe uma regra antiga que já tem aí umas 4 décadas, que é o VUCA, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo, que todos vocês conhecem e que continua válida e mais intensa. Por que eu estou falando isso? Porque alguns palestrantes ou algumas pessoas têm dito que a gente está vivendo um mundo pós-VUCA, que está vivendo um mundo bunny, né, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E na realidade, a gente está mais volátil, mais incerto, mais complexo, mais ambíguo. E entender isso é como a gente traça estratégias para futuros. O grande problema que a gente tem quando a gente pensa no volátil, incerto, complexo, ambíguo e na velocidade de mudança que a gente está, o que dificulta a nossa compreensão é que todos nós fomos letrados para passados. Eu imagino que todos vocês aí em Portugal tiveram, durante a sua educação, seus filhos também, netos eventualmente, disciplina de história, né? Então, história é muito bom, realmente a gente precisa entender o que aconteceu no passado para que a gente não repita erros, para que a gente enxergue oportunidades também, tanto que essa é uma das metodologias de futurismo, mas não é suficiente. As escolas têm disciplina de história, mas elas não têm disciplinas de futuros. Então, o que que faz isso com a gente? Faz que a gente seja muito bom em reagir, mas muito ruim de antecipar. Que nem eu falei para vocês, eu dou aula em várias escolas de negócio, dou palestra de negócios no mundo inteiro. Muitas das escolas de negócio que são, assim, líderes no mundo ainda ensinam metodologias de passado, se baseiam em como que eu administro uma organização com modelos de passados. Poucos lugares focam em como que eu usaria algum modelo novo ou administraria algo que ainda não existe, que é justamente o cenário que a gente está, né? Então não adianta a gente estar nessa velocidade enorme, super ocupado, se a gente não sabe com o que a gente está ocupado, né? Então eu brinco que assim, todos nós temos muitas pendências, o dia inteiro, a cada vez mais, inclusive com o digital ampliaram a quantidade de pendências que a gente tem, mas a gente tem que navegar e tem que ter um espaço na nossa semana que seja uma horinha por semana para a gente pensar, analisar, arquitetar coisas para a gente fazer nas tendências, né? Então, pé na pendência e cabeça na tendência, na pendência e cabeça na tendência. Então, a gente vai fazendo aquilo que a gente precisa todo dia, mas tem que ter um espaço durante a nossa semana, toda semana, para a gente olhar as tendências. E eu aconselho que vocês, entre si, conversem sobre como que a gente pode trocar ideias sobre essas tendências. Cada um de nós tem um recorte, né? E isso ajuda a gente a progredir juntos. Eu adoro uma frase do Peter Drucker, que ele já falava isso no século passado, que os resultados são obtidos explorando oportunidades futuras e não resolvendo problemas antigos de passado. Eu faço parte de conselho, né, e sou amiga de muitos conselheiros aqui no Brasil, sou super parceira do IBGC, onde eles fazem capacitação de conselheiros, e um dos grandes problemas de conselhos é que gasta dois terços do tempo olhando para o passado, revisando contas.
fazendo auditoria. É importante isso porque todo mundo é corresponsável ali. Mas os conselhos deveriam gastar é um desafio que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Os conselhos do futuro teriam que gastar 2/3 do tempo fazendo análise de futuro, estratégia de futuro, e não revisão de passado. Então, hoje os conselhos também estão passando por toda essa análise e reestruturação para que estejam adequados para esse caminho, que é olhar para futuros. E por que a gente fala que é futuros com S e não é só futuro? Porque o futuro ninguém prevê, gente. Não existe previsão de futuro. Se alguém falar que prevê futuro, é mentira, tá? O que existe é traçar cenários que ajudem a gente se preparar para as possibilidades que o futuro traz. Então, basicamente, quando a gente fala de futuro, é futuros, cenários que nos ajudam a dar conta disso. E aí, essa habilidade de se preparar para o futuro, enxergar cenários, traçar cenários nas áreas que a gente atua, é o que a gente chama de futurismo ou estudos de futuros. Quais são os benefícios disso? O primeiro, já falei que é traçar cenários, agora o segundo, que é tão importante quanto, é a gente se livrar do pensamento de curto prazo. O ser humano tem tendência de achar que o que ele está vendo agora é como vai ser sempre. A gente foi configurado biologicamente para enxergar de forma linear. E com essa mudança acelerada, exponencial, se a gente tentar resolver ou fazer planejamento de de longo prazo, com pensamento de curto prazo, a gente toma decisão errada. Não dá para tomar decisão de longo prazo com pensamento de curto prazo. O curto prazismo é o capeta. A gente tem que se livrar dele. E um grande benefício dos letramentos em futuros, de futurismo, é justamente trazer para a gente instrumentos que nos liberem do curto-prazismo, né? Então, se a gente for pensar o ritmo de mudança que a gente está vivendo e por que isso é importante, futurismo já existe desde o início do século passado, quando alguns pesquisadores, alguns estudiosos, na realidade o exército americano, os militares, começaram a ver que o mundo estava mudando mais rapidamente e que precisaria entender, estava mais incerto para onde que a gente poderia ir. E aí, por que se isso já existe desde o século passado, a gente só está falando disso agora, e só está todo mundo preocupado com isso agora? É justamente por causa do ritmo de mudança. Até o final do século passado, ela era pequena, então um ou outro futurista resolvia o problema da humanidade. Agora, só para vocês terem uma ideia, em 10 anos, que é o período que o futurismo se ocupa, no final do século passado, entre 1980 e 1990, a gente só teve 2 grandes transformações que aconteceram na nossa vida, que foi o computador pessoal e a internet. E a gente teve aí 3 décadas para dar conta disso. Agora, entre 2020 e 2030, a gente tem, nesses 10 anos apenas, a gente tem inteligência artificial, internet das coisas, robótica, blockchain, computação quântica, ou seja, isso é só um pouquinho das tecnologias que estão transformando tudo que a gente tem que dar conta. Então, se a gente, cada um de nós, não conseguir traçar cenários na sua área específica, a gente está perdido, a gente não consegue mais traçar estratégias adequadas e não dá para ficar esperando uma pessoa determinar para o mundo inteiro quais são os cenários, porque os cenários variam, inclusive, de lugar para lugar. Então, quando a gente pensa em futurismo, muita gente acha que é adivinhação, né? Eu não sei se vocês pararam para pensar de onde que vem esses relatórios de tendências que é Accenture, BCG, Deloitte, e todas as grandes consultorias, Gartner, de onde que vem isso, né? Na realidade, não é adivinhação, é pesquisa. Todo futurista é um pesquisador. E o que é pesquisado? O que são pesquisados? Tem vários métodos para pesquisar sinais que apontem para onde que o mundo está indo. Então, quando você analisa e faz pesquisa, no dia de hoje é pesquisa de mercado. Todos vocês aí usam pesquisa de mercado para entender o que está acontecendo hoje. Se a gente pensar em 5 anos, a gente faz pesquisa para coisas que já estão apontando para uma certeza maior, 5 anos é mais próximo, a gente fala que é pesquisa de tendências. Então, muitas coisas que a gente sabe que vão acontecer com uma probabilidade muito grande são as pesquisas de tendências. E aí, para 10 anos,
a gente fala que as pesquisas são de futurismo, porque é mais incerto, né? Então, se você pensar hoje, né, como sendo o início do nosso presente, quando você vai indo para o futuro, vai abrindo, é o cone de futuros, né? Então, quanto mais longe a gente vai indo, mais as possibilidades vão ampliando e mais incerto ele se torna. Nesse cone de possibilidades, a gente consegue enxergar futuros prováveis, possíveis, plausíveis, a gente consegue ver preferíveis, aqueles que a gente quer que aconteça, e a gente consegue também imaginar eventos inesperados que possam impactar o nosso negócio ou a humanidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, porque a gente tem um cenário que mostra que no futuro nós vamos ter problemas muito grandes de sustentabilidade se a gente não agir hoje em relação ao clima, a gente começa a preferir um cenário onde a gente tome atitudes hoje e a gente tenha sustentabilidade no futuro. Então, a mesma coisa pode acontecer em qualquer área. Se a gente enxergar esses vários caminhos que qualquer coisa possa ter, a gente consegue escolher os caminhos bons e evitar os caminhos ruins. Por isso que a gente brinca que futuristas não são pessoas que pensam o futuro, são pessoas que criam futuros, porque aquilo que você faz agora cria o futuro lá na frente, né? Então o futuro já chegou, ele está aqui como sementinhas de futuros, e aí quando a gente enxerga para onde elas vão, tanto positivo quanto negativamente, a gente tem um poder maior de se preparar e também de escolher os caminhos que a gente vai fazer. Então, aí um exemplo que eu dou disso, de pesquisa de futuro, é inteligência artificial. Né? Se a gente chegar aqui e trouxer uma notícia de inteligência artificial, como, por exemplo, sementinhas de futuro, normalmente são aquelas notícias que você fala, uau, o mundo mudou, para onde que será que isso vai? Né? E aí, um exemplo disso, em 2018, eu vi uma matéria que um japonês casou com um holograma de inteligência artificial, né? E aí, quando você lê a matéria, eu falei, uau, isso está diferente, casando. E aí, quando você lê a matéria, ele diz que ele estava muito feliz com o casamento dele e que ele estava deprimido antes de casar e que depois que ele casou, a vida dele estava ótima. Quando eu li isso, eu falei, uau, o mundo mudou. E aí, se a gente for fazer um exercício de futurismo aqui, o que a gente pode fazer? Tem gente que diz assim, nossa, a inteligência artificial ela vai transformar a vida da gente numa coisa incrível, maravilhosa. As máquinas vão servir a gente para sempre, vai ser tudo fantástico. Quem já não ouviu esse tipo de declaração? Se você só tem essa visão que vai ser tudo maravilhoso, que você casa com um ser de inteligência artificial e a vida vai ser ótima, você está enviesado. Agora, por outro lado, você já deve ter ouvido também pessoas que vêm, principalmente vendors, né? Quem vende solução de inteligência artificial, ou pessoas que estão preocupadas com o futuro do trabalho, a inteligência artificial vai dar mil problemas, vai causar problemas na vida da gente, a gente vai substituir a humanidade, a gente vai perder emprego. Se você só tem essa visão catastrófica também da inteligência artificial, você está enviesado também. Então, se você tiver só uma de lado de outro, você está enviesado. Se você conseguir ter pelo menos uma de cada lado, você não está enviesado, mas você está muito limitado. Então, o que eu sugiro é que para cada coisa que você viu, que é algum fato, alguma notícia diferente, que você está estranhando para onde o mundo está indo, você pense em pelo menos três coisas positivas, três cenários positivos que aquilo pode trazer e três cenários negativos que aquilo pode trazer. Com isso, você já não está enviesado. Se você conseguir 5 cenários positivos e 5 negativos, você está muito bem preparado para navegar esse futuro, né? E evitar aquilo que pode ser não legal e procurar fazer aquilo que é legal. Então, quando a gente pensa em sinais do futuro, além desse caso que eu falei para vocês da inteligência artificial, dos seres digitais que estão entrando com a gente, em 2017, 2016, eu comecei a ver várias notícias de que bancos estavam começando a substituir advogados ou alguns tipos de profissionais por machine learning. Veja hoje, né? Então, aquilo era sinal do que estava acontecendo e vai continuar acontecendo, da evolução da inteligência artificial afetando o mercado de trabalho. Tem coisas boas, tem coisas ruins aí, né, nesse processo. Existem pesquisadores, inclusive, que acreditam que o grau de complexidade que a gente está colocando no planeta hoje
ele só consegue ser resolvido com inteligência artificial. Eu estou entre esses pesquisadores, tá? É impossível para o cérebro humano dar conta da complexidade que está sendo gerada hoje sem ajuda de sistemas inteligentes. Entre vocês, quem for CIO aí, CISO ou CTO, que é das áreas, os líderes das áreas de tecnologia, já existem pesquisas, Dynatrace, dizendo que 86% dos C-level da área de tecnologia acreditam que não é possível mais vencer a complexidade da infraestrutura de TI sem a utilização de inteligência artificial. Então, a gente começa a ver vários cenários apontando para que a gente consiga escolher aquilo que é bom para a gente, aquilo que é ruim a gente tenta eliminar. Agora, por outro lado, se aquilo se o futuro começou agora e as sementinhas já estão aqui para criar esses cenários, para criar o futuro, o oposto é verdadeiro. Então, se o presente cria o futuro também cria o presente, né? E como que isso acontece, Marta? Ficou louca? O futuro criando o presente? Isso acontece por meio das nossas visões de futuro. Quando você imagina um futuro que você gostaria, você muda a sua ação no presente em função disso. Então, um exemplo que eu dou, imagine que eu vou sair de férias em janeiro, né? E aí, logicamente, em função das minhas características no presente, quanto dinheiro eu tenho, minhas preferências de viagem, eu posso escolher algumas opções, alguns cenários de para onde eu iria viajar. A partir da hora que eu escolhi uma estação de esqui ao invés de uma praia, eu mudei completamente o que eu vou fazer aqui agora, né? As roupas que eu vou levar, com quem eu vou viajar, ou seja, o que eu vou conhecer, porque eu escolhi um futuro diferente. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que quando a gente, como executivo, tem visões de futuro para as nossas organizações ou para as nossas vidas, a gente está direcionando as ações no presente também. E está direcionando também o nosso legado, porque aquilo que a gente fez no passado deixou legado no presente. E aquilo que a gente imagina de futuro, que vai fazer com que a gente, ou seja, o legado que eu quero deixar no futuro, faz com que eu haja diferente no presente, isso modifica o meu futuro. Então, isso também modifica o meu futuro, né? O meu presente e o meu futuro. Então, alguns exemplos que eu dou disso, Dubai há 40 anos atrás não era nada, e eles tiveram uma visão de futuro bastante importante e interessante, inclusive algumas das apresentações que eu tenho visto, é como que Dubai se tornou um hub, e eles projetaram isso, eles eram pescadores no deserto, e imaginaram em ser um hub central no planeta, e fizeram todos os investimentos nesse sentido para conseguir ser o que eles são hoje. A mesma coisa acontece com Singapura. Singapura se separou da Malásia, eles tiveram uma visão de futuro, né? E se vocês olharem a história, Malásia bem pobre, Singapura era pobre também, uma ilha, e eles construíram em volta disso uma nova sociedade, com uma língua oficial diferente, tecnologia, importando capital humano, uma estratégia de conexão entre a região onde eles estão, né, que liga. Ou seja, se você vai para Singapura, cada ano muda consideravelmente, né? Nos últimos 10 anos mudou mais fortemente, em função do planejamento. E aí a gente tem vários exemplos, né? Então, para a gente conseguir criar legados positivos para futuros, a gente tem que fazer essas análises, tanto de presente para o futuro, futuro para o presente, e aí, para criar legados positivos, a gente tem que ser ousado, imaginar futuros que são realmente importantes, impactantes, que são bons, para a humanidade e para a gente, e aí a gente começa a agir aqui dessa forma. A gente já faz algumas coisas em conjunto, né? Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de ações que são discutidas, que nem agora estão sendo discutidas no Egito, várias ações no COP, mas a gente precisa também fazer isso no nosso próprio âmbito. Finanças, saúde, sociedade, a empresa, nossas vidas, ou seja, a gente tem que traçar esses cenários de forma ampla. Quando a gente pensa em futuros e criar futuros, eu preciso fazer uma ressalva aqui, né? Por quê? Ninguém consegue criar futuros sozinho. Não dá para eu imaginar um futuro incrível e aí eu vou sozinha fazer isso, ninguém mais está fazendo as ações necessárias para ir para frente, não vai funcionar. É que nem a gente remar uma canoa.
Se um rema para um lado e outro rema para o outro, a gente não consegue fazer aquilo que é necessário para ela ir na direção certa. Então, no mínimo, a gente gasta muito esforço na direção errada. Então, o que a gente está falando aqui? Que o futuro, para estudos de futuros, ou quando a gente quer criar esses futuros, a gente precisa de parceiros. A gente precisa que todo mundo esteja indo na mesma direção. Por isso que hoje existe um esforço muito grande para a sustentabilidade, a questão climática, a conscientização da diversidade, o ISG de maneira geral, porque se você não conseguir todo mundo nessa mesma direção, a gente não consegue criar o futuro que a gente precisa. A outra questão com relação a criar futuros é que a gente precisa de pessoas multidisciplinares para enxergar todo o cenário, né? Então, se eu, por exemplo, fosse fazer uma sessão para a gente analisar e enxergar os cenários futuros da área de energia, estou dando um exemplo, tá? Eu precisaria ter nessa sessão o máximo de players distintos da área de energia para contribuir com as visões deles. Então, eu precisaria do consumidor de energia, dos reguladores, dos distribuidores, produtores, ou seja, de todo mundo que faz parte da cadeia. Então, não dá para você também enxergar futuros olhando só o seu quadrado. Então, só o que você faz, você tem viés mesmo que você não queira. Então, quanto mais diversa for a nossa equipe de estudar futuros, mais precisos vão ser os cenários que a gente vai traçar. Por isso que é importante também a gente conviver com as pessoas que são diversas, né? A diversidade, de novo, está nesse cenário. O Institute for the Future, que é onde eu tirei a minha certificação de futurista, eu adoro o trabalho deles, eles fazem análises para governos, são incríveis, né? E eles dizem o seguinte, que nem eu falei, a gente não pode prever o futuro, mas é certeza que para que existam futuros humanos, ou seja, os humanos estejam no futuro, a gente precisa ter diversidade, sustentabilidade e comunidades. Por isso que é importante a gente fomentar essa discussão, esse diálogo, essa inclusão de todos, para que a gente consiga trazer um futuro que seja bom para todos, a gente não crie nenhuma discrepância que acaba criando crises, né? Que é o que a gente tem visto, infelizmente, em vários lugares do planeta. Então, o futuro, o Gartner fala isso, né? Em 2019, eu faço palestra para o Gartner aqui no Brasil. O último evento que teve aqui no Brasil presencial foi em 2019, eu estava no simpósio palestrando e eu adoro, né, todas as metodologias deles. E aí eles tinham um mantra que é o seguinte: a gente está vivendo a era do E, não é mais a era do O. Se a gente pensar até 20 anos atrás, o diferencial de negócios era você era mais rápido ou mais barato, ou tinha melhor qualidade. Se você tivesse dois disso, você já estava liderando o mercado. E agora você tem que ser mais rápido, você tem que ser mais barato, você tem que ser mais rápido e atender todos os tipos de público. A gente tem hoje 5 gerações convivendo no planeta, isso é inédito, né? E as gerações tendem a não ir mais embora. A gente tem tecnologia que está prolongando a vida, ainda bem, né? E também não só prolongando a vida, mas permitindo que pessoas de diferentes formações consigam, ou diferentes idades, consigam continuar trabalhando. Então, a gente vai ter que atender as várias gerações. A gente tem agora a Silver Economy, que é você ter as pessoas de cabelinho branco fazendo um impacto grande na economia, não indo mais embora, contribuindo, trabalhando. Então, isso é futuros, a gente precisa ter solução para isso. Na realidade, isso é riquíssimo, porque a gente traz essa diversidade contribuindo para a riqueza de, né, possibilidades, visões, experiências, mas também é um desafio muito grande você lidar com os diferentes, né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem em conselhos, a gente tem nos times, apesar da diversidade ser extremamente útil, ela traz produtividade, traz melhores resultados, ela traz muitos desafios e gerar uma cultura de confiança dentro de diferentes pessoas, diferentes backgrounds, é bastante difícil. A outra certeza que a gente tem com relação ao E e não ao O é equilibrar a vida da gente.
Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu tenho muitos seguidores na internet, então tem muita gente ao meu redor, e a pressão é muito grande para que você tenha, seja excelente profissional, mas você também tem que ter uma vida pessoal maravilhosa, você tem que fazer exercício, acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado. Eu brinco que eu não quero mais ser minha melhor versão, eu quero ser a versão mais sustentável, né? Aquela que eu dou conta de fazer, mas a pressão é grande para que você, em todos os lados, equilibre. E a outra forma de E, que é bastante importante, é o E entre humanos e tecnologia. O futuro não é digital, o futuro é híbrido. E é um desafio bastante grande a gente trazer o máximo, o melhor do que a tecnologia pode trazer e o máximo do que o humano pode trazer. A gente tem visto uma discussão bastante grande de desenvolvimento de soft skills. Por que que isso é fundamental? Porque a tecnologia nivela, todo mundo tem à disposição a tecnologia que está automatizando cada vez mais funções, e quando a tecnologia automatiza, não adianta a gente querer competir com a tecnologia porque a gente perde. E onde que está o valor das habilidades humanas? Aonde a tecnologia não pode automatizar, que é justamente nos soft skills. Por isso que a preponderância dos soft skills tem sido cada vez maior, mas a gente tem que ter o máximo de compreensão das tecnologias para poder extrair o máximo valor disso, mas a gente também precisa extrair o máximo das nossas competências humanas para que a gente consiga ter resultados também, né? Então, por isso que o conhecimento das tecnologias que estão reestruturando o planeta são fundamentais. Eu falo que tem 8 tecnologias que todos nós temos que conhecer para que a gente consiga agora, elas não são tendência, para que a gente agora consiga tomar as melhores decisões, que é inteligência artificial, internet das coisas com 5G, 6G, Big Data, blockchain, robótica, nanotecnologia, impressão 3D e computação quântica, que era tendência agora é realidade. Essas 8 tecnologias, gente, se vocês quiserem, eu tenho um livro que fala especificamente de humanos e tecnologia, todas as tendências tecnológicas, explica cada uma delas de uma maneira mais suave, que é o Você, Eu e os Robôs. Eu acho que ele vende em Portugal também, ou online na Amazon, vocês conseguem achar. E eu vou depois passar para o Paulo, para o Tomás. Eu fiz um hot site, eu sou professora, né, e eu sou entusiasta dessa área. Eu fiz um hot site de 50 filmes para entender o mundo digital. E são, na realidade, 75 filmes com séries, documentários, ficção utópica, não utópica. Então, tem documentários para você entender blockchain, dinheiro, Bitcoin, Deep Web, a ficção científica, os documentários são fantásticos, né? Eu recomendo para vocês que assistam A Era dos Dados, que tem 6 episódios que são fundamentais para entender a questão de números, monitoramento, a privacidade hackeada. Se você não assistiu ainda, ele traz todo o contexto da Cambridge Analytica e por que é tão poderoso ter dados. Se você quiser entender por que dados são as coisas mais poderosas hoje do planeta, assista Privacidade Hackeada. Um de ficção que é sensacional é o Altered Carbon, para mim ele é o Blade Runner do século XXI. Outro de documentário que é fundamental é Coded Bias. Se vocês quiserem, depois eu passo o link desse hot site, né, e passo também as recomendações de por onde começar para ter essa visão, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou encerrar com uma frase que eu falo toda vez que eu trato de futuros, que é: a gente pode negar a realidade, né? A gente pode tentar fugir da realidade, mas a gente não consegue fugir dos efeitos dela. Então, a frase que eu digo é: o futuro não espera e nem perdoa a falta de preparo. A gente precisa se preparar para que a gente consiga navegar e ter resultados nesse futuro que a gente tanto quer que seja bom para todos nós, né? Então é isso, e eu não sei, acho que não tem tempo para perguntas, né? Mas caso vocês queiram fazer alguma pergunta, estou à disposição aqui para a gente falar. Obrigado, Marta. Foi espetacular, como sempre.
Gostámos imenso, não há aqui ninguém com necessidade de esclarecimentos, parece que está tudo... Ou então é o almoço, mas parece-me que está tudo bastante... Pelas expressões, gostaram bastante. Foi um prazer enorme ter-te aqui connosco. Até à próxima e corra tudo bem. As pessoas têm o teu contacto, seguem-te por todo lado. As redes sociais é fácil. Digitalização, futurismo. Obrigado, Muito obrigada. Marta. Obrigado. Obrigada. Sucesso para todos vocês. Obrigada, pessoal.